A aliança entre as repúblicas insurgentes e a consolidação do governo provisório da República Rio-Grandense inauguraram uma nova fase da Revolução Farroupilha, marcada pelo prolongamento da Guerra Civil, que viria a ser conhecida como Guerra dos Farrapos. Este conflito, de complexidade singular, delineou-se não apenas como confronto armado, mas como um embate de estratégias, recursos e visões políticas contrastantes. Desde o início, a Guerra Civil revelou-se profundamente assimétrica. De um lado, a República Rio-Grandense, apoiada pela Aliança Juliana, contava com tropas motivadas, conhecedoras do território e com liderança coesa. Do outro, o Império do Brasil dispunha de recursos financeiros, exércitos regulares e experiência administrativa, mas enfrentava dificuldades logísticas e dispersão em regiões periféricas. As estratégias farroupilhas combinavam ofensiva e mobilidade. Compreendendo a vantagem do conhecimento local e da dispersão do inimigo, os insurgentes utilizavam tropas ágeis, destacamentos de cavalaria ligeira e operações de surpresa, mantendo o controle de estradas e rios, assegurando suprimentos e impondo pressão constante sobre as forças imperiais. Entre as batalhas iniciais, destaca-se o combate de Seival, onde os farroupilhas, sob a liderança de Bento Gonçalves e Giuseppe Garibaldi, demonstraram capacidade de articular ofensivas coordenadas. A vitória reforçou moralmente a tropa e consolidou posições estratégicas, evidenciando a eficácia das táticas de guerra irregular. O Império, por sua vez, respondeu com força e disciplina. Tropas regulares, comandadas por oficiais experientes, empreenderam operações sistemáticas para retomar cidades-chave, cortar suprimentos e fragmentar o território insurgente. O confronto revelou a diferença entre estratégia convencional imperial e tática adaptativa farroupilha. O conflito não se restringiu a confrontos diretos. Emboscadas, ataques noturnos, destruição de pontes e bloqueio de estradas constituíam parte da guerra assimétrica, na qual os insurgentes procuravam maximizar impacto com recursos limitados. Esse tipo de combate, embora arriscado, provou-se decisivo para sustentar a República Insurgente. A Batalha de Azenha, ocorrida em 1838, evidenciou a complexidade logística da guerra. O deslocamento de tropas, fornecimento de armamentos e coordenação entre unidades demonstraram capacidade administrativa e disciplina militar, elementos cruciais para sustentar prolongadas campanhas em território hostil. O revezamento de vitórias e derrotas caracterizou todo o conflito. Enquanto os farroupilhas conquistavam sucessos táticos em regiões periféricas, o Império recapturava cidades urbanas e pontos estratégicos. Essa alternância impedia que qualquer das partes consolidasse domínio absoluto, prolongando o embate e exigindo constante adaptação. A participação das forças de cavalaria, em especial os lanceiros negros, mostrou-se essencial para as operações móveis. Utilizando conhecimento do terreno e velocidade de deslocamento, essas unidades permitiam ataques rápidos, reconhecimento e defesa de rotas críticas, alterando o equilíbrio em confrontos diretos. As batalhas de Laguna e São Borja demonstraram a amplitude territorial do conflito. As forças insurgentes precisavam se adaptar a diferentes regiões, enfrentando rios, matas e serras, enquanto o Império lutava para manter comunicação entre guarnições e assegurar abastecimento, evidenciando desafios geográficos cruciais para ambos os lados. A Guerra Civil também foi marcada por inovação tática. Garibaldi, em particular, introduziu unidades navais improvisadas, pequenas embarcações e esquadras fluviais para controlar rios estratégicos, atacar colunas inimigas e proteger suprimentos, consolidando vantagem operacional em teatros específicos. O fator moral desempenhou papel decisivo. Tropas insurgentes motivadas pelos ideais republicanos e pela defesa da autonomia provincial demonstravam resiliência impressionante diante de adversidades. Por outro lado, as tropas imperiais, embora disciplinadas, sofriam com logística precária e desmotivação em regiões distantes do centro imperial. As derrotas temporárias, como na Batalha de Taquari, forçaram os farroupilhas a reorganizar-se e adaptar estratégias. A habilidade em absorver reveses, aprender com eles e redistribuir forças evidenciou maturidade estratégica e capacidade de sustentação prolongada da insurgência.
O Império, consciente da necessidade de esmagar a revolta, incrementou a mobilização de tropas e recursos, promovendo ofensivas coordenadas para dividir o território insurgente. A combinação de bloqueios, cercos e campanhas de exaustão buscava minar a capacidade de resistência das repúblicas insurgentes. A Guerra Civil também teve dimensão simbólica e política. Cada vitória insurgente reforçava a legitimidade da República Rio-Grandense, enquanto a pressão imperial evidenciava a determinação do centro em preservar a autoridade. Esse confronto simultâneo de força e ideais moldava a narrativa histórica do conflito. As operações prolongadas geraram complexidade administrativa. Manter linhas de suprimentos, organizar quartéis temporários, assegurar comunicação entre frentes distantes e gerenciar civis em territórios controlados exigia competências estratégicas que iam além do comando militar, demonstrando integração de administração e guerra. A geografia desempenhou papel estratégico. O conhecimento do terreno pelos farroupilhas permitiu explorar rotas secundárias, emboscadas e refúgios naturais, enquanto o Império enfrentava dificuldades de movimentação, transportes e abastecimento em regiões desconhecidas, evidenciando a vantagem tática da insurgência. A alternância de vitórias também moldou negociações políticas e alianças. A necessidade de reforço mútuo com a República Juliana e contatos com autoridades do Prata mostrava que a Guerra Civil não era apenas militar, mas processo diplomático contínuo, onde cada operação influenciava decisões estratégicas de caráter regional. A resiliência insurgente impôs desgaste contínuo ao Império. Cada campanha de retaliação exigia a mobilização de tropas e recursos, expondo limitações logísticas e administrativas, ao passo que os farroupilhas com menos recursos conseguiam manter mobilidade, surpresa e moral elevado, prolongando a guerra por quase uma década. A liderança estratégica revelou-se fator crucial. Bento Gonçalves, Garibaldi e Canabago demonstraram capacidade de planejar, coordenar e executar operações mesmo diante de recursos limitados, mantendo coesão, disciplina e adaptabilidade, características que permitiram à República Rio-Grandense sustentar a guerra. As batalhas também evidenciaram a importância do conhecimento local e do apoio da população. Civis forneciam informações, abrigo e suprimentos, enquanto a mobilização regional consolidava a legitimidade da causa insurgente. Essa cooperação civil-militar foi determinante para a sobrevivência e eficácia do esforço farroupilha. A Guerra Civil evidenciou ainda a interdependência entre estratégia, moral e ideologia. A persistência insurgente não dependia apenas de recursos militares, mas da convicção de defender princípios de liberdade e autonomia, o que sustentava tropas e líderes frente a adversidades, consolidando a dimensão simbólica da Revolução. O conflito prolongado produziu inovação tática e administrativa, fortalecendo a experiência das lideranças e a organização da República insurgente. Cada batalha, vitória ou derrota fornecia lições sobre mobilização, coordenação e diplomacia, tornando a Guerra Civil um laboratório de prática estratégica e política. Em síntese, a Guerra dos Farrapos constituiu epopeia complexa, marcada por alternância de vitórias e derrotas, táticas inovadoras, mobilização civil e adaptação contínua. O embate entre Império e repúblicas insurgentes revelou não apenas o confronto de forças, mas o entrelaçamento de ideais, disciplina e estratégia. Assim, a Guerra Civil da Revolução Farroupilha delineou-se como conflito de resistência prolongada, onde cada batalha, cada manobra e cada revés de sorte contribuíram para a construção histórica da República Rio-Grandense, consolidando lideranças, estratégias e identidades que permaneceriam como legado de autonomia, coragem e engenhosidade militar.